se vendendo imóveis que conseguiram comprar. Isso na época da gordura, na época da fartura. Muito dinheiro, saíram comprando imóveis. Agora a gente tem notícia, Josué, inclusive Josué foi até falar com um corretor que está vendendo um imóvel de um pastor bem poderoso. E Josué teve a grata informação de que esse imóvel está sendo vendido bem abaixo do valor de mercado. Isso depois de várias modificações, várias construções, né, Josué? Verdade. E é uma situação que a gente fica até se perguntando, poxa, se a situação está tão boa, por que estão se vendendo imóveis para se desfazer? Será temendo, Josué, para uma condenação, uma prestação de contas que não venha a bater e vai ter que devolver o patrimônio pessoal? Pode ser também. Quem sabe se o Ministério Público não entra e vê que há desvio e também entra. Porque, olha, tudo é possível. A lei, ela é aplicada a todos. Que bate em Chico, bate em Francisco. A lei é assim, a lei tem esse rigor. Então, se há a observância legal desse desvio de finalidade, desse enriquecimento ilícito, o Ministério pode entrar. Tem várias ações aí. Eu não sou do Ministério Público, estou aqui apenas denunciando, como já faço há muito tempo e vou continuar fazendo até quando, eu não sei. Então, José, a gente vê aí a resignação do pastor, esteve junto na mesma esfera do outro pastor, que saiu chamando eles de estupradores, que são os irmãos Elmi Ribeiro e Hélio Ribeiro. São pastores que já pertenceram à Assembleia de Deus e hoje fundaram uma igreja que está crescendo muito. Mas, quando a gente fala aqui de dízimos e ofertas, a gente não está falando especificamente para uma igreja. A gente generaliza para todo o sistema religioso que engana seus membros pedindo dízimos e ofertas, e esses dízimos e ofertas são desviados. Para quem tem sua aplicação normal, a gente não está fazendo denúncia, Josué, que a gente sabe que é questão até de consciência. Se você é membro, você ocupa uma igreja que é alugada, tem os aluguéis, é justo. Agora, tem empregado, agora servir de enriquecimento, como a gente vê aí em várias entidades religiosas que sobrevivem e mantêm um império com dízimos e ofertas, não precisa nem dizer nomes. A gente sabe, tem aviões, tem fazendas, tem tudo isso. São pessoas riquíssimas, bilionárias, e que sobrevivem de quê? De enganar o povo. Eu estou falando de modo generalizado, enganação total. A tese dos dízimos é furada. É uma tese para enriquecimento. Para manutenção dos trabalhos, não. Esse aí pode ser rateado. Veja lá quanto custa, entrou tanto. Prestação de contas é o que se pede. Então, pastor, quando nós utilizamos aqui a plataforma para fazer denúncias, o fazemos em cima de uma realidade que é de norte a sul do Brasil. Não está circunscrito apenas em Pernambuco. Está em toda a nação brasileira e até fora. Tem trabalhos em Moçambique, em Portugal, em todo lugar. O pessoal mente, certo? Além do pagamento normal das despesas da igreja, como diz a manutenção da obra, eles utilizam para enriquecimento pessoal. A nossa denúncia é para esse enriquecimento, não para quem contribui, não para quem realmente verifica a necessidade e contribui. Isso aí não. A gente está falando aqui de desvios de finalidade. São pastores comprando mansões de 5 milhões, são pastores comprando fazenda, aviões, são pastores comprando rádio, televisão, tudo isso com dinheiro da onde? De dízimos e ofertas. Nós estamos falando disso. Porque se Jesus viesse hoje, Jesus ia condenar
todo esse tipo, esse sistema religioso. Não é isso, Josué? Então, Josué, fala aí um pouco sobre isso, Josué. Olá, meus nobres irmãos, aqui do Pode Expressar, não é? Mais uma vez a gente está aqui com essa satisfação e dessa vez trazer aqui essa perplexidade, como o doutor Miguel já falou, em função da posição desse pastor que está aí na tela, assim como ele, a gente aqui vai trazer, não é, doutor Miguel, outras informações, outras aberrações, porque as pessoas têm priorizado no Evangelho o crescimento estrutural material a despeito de desprezar a liberdade das almas, o crescimento espiritual e o fruto do Espírito e os sinais que haveriam de se seguir aqueles que crescem no Evangelho. Então hoje se prioriza. Mas a nossa perplexidade, irmãos e amigos, é como o doutor Miguel já falou, pastores que viveram e vivenciaram sob os erros e desvios de condutas da administração aqui da IEADPE. Calaram-se, nunca se manifestaram, pelo menos essas manifestações nunca chegaram ao nosso conhecimento. E o pior, esse pastor mesmo que está falando, eu particularmente, Josué, quero dizer aqui, assim que eu também acho que doutor Miguel, não é nada pessoal, não é nada pessoal. O que a gente discorda, protesta, denuncia e vamos continuar denunciando, é contra os desvios de conduta e finalidade. Isso aí está bem claro. Então, esse pastor viveu toda essa situação, saiu elogiando a administração do gestor Ailton José Alves e dizendo, não tenho nada contra o pastor. Esse pastor é um santo homem de Deus. Não foi assim? Disse lá em Ipubi. Saíram, fundaram essa igreja e eu quero dizer, olha, irmão, se você quiser doar, se você tem condições e deliberadamente quiser doar 20%, 30%, 40%, é salutar. Desde que as suas necessidades básicas e da sua família não sejam sacrificadas, porque a mesma Bíblia diz, a própria Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Então, duas coisas nesse trecho da fala dele aqui que eu queria realçar, é que ele fala sobre que tem igrejas que não prestam contas. Ele não sabe, não conhece a administração em profundidade de outras igrejas, a não ser da Assembleia de Deus, chamada IEADPE. Então, quando ele diz, e ele está dizendo na autoridade da palavra de Deus, que quem não presta conta não tem autoridade para ensinar, isto é muito grave, porque o ex-pastor dele, doutor Miguel, nunca prestou conta, não presta conta, e agora o senhor sabe que alguns membros entraram na justiça para que ele preste conta, ganharam em primeira instância, e ele está recorrendo para não prestar contas. Então é disso que esse pastor está falando, porque ele conhece bem. Só que ele está dizendo, olhe gestor, presidente, olhem pastores auxiliares, se na administração de vocês, é isso que ele está dizendo e ele tem autoridade para dizer. Se vocês não prestam contas aos membros que só fazem contribuir, também não ensinem a palavra de Deus, porque vocês estão enganando o povo. Então isso é muito grave. A gente vai, como eu falei, né, doutor Miguel, mostrar